quando iniciar o tratamento da tireoidite de Hashimoto. Então, tireoidite de Hashimoto é uma das doenças mais comuns da glândula tireoide e a principal consequência desse problema é que um dia a tireoide vai parar de funcionar e o paciente vai desenvolver o hipotireoidismo. Existem alguns raros casos em que o paciente desenvolve hipertireoidismo, mas a maioria acaba no hipotireoidismo. Então, nesse vídeo, eu vou conversar sobre um assunto que é muito importante, que é quando iniciar o tratamento. O paciente que tem a tireoidite de Hashimoto, em alguns pacientes, a pessoa fica muito angustiada em ter o problema e não fazer nenhum tratamento e não tomar nenhum remédio. Mas o principal tratamento ele começa apenas quando o paciente desenvolve de fato o hipotireoidismo. Antes disso, nós não temos nenhum medicamento para evitar essa progressão, porque é uma doença autoimune de base imunológica em que o corpo está lentamente destruindo a glândula tireoide e que muitas vezes a causa é genética associada a fatores ambientais, que nós não sabemos muito bem, tá? Então, sou o Dr. Jonathan Scatuno, da cirurgia de cabeça e pescoço, especialista em doenças da tireoide, e nesse canal eu trago informações sobre doenças da tireoide, sobre a minha especialidade. Se você quer saber mais um pouco sobre esses problemas, já me siga aqui no YouTube, no Instagram, já curta esse vídeo, deixe no comentário um pouco sobre o que é que você está passando, tá? Então vamos lá para o vídeo, né? Então aqui é uma imagem, um esquema em que a gente vê a glândula tireoide, e a gente vê os anticorpos atacando a tireoide, um esquemazinho muito bonito essa imagem, mas na prática o que é que acontece? O corpo produz os anticorpos antitireoglobulina e antitireoperoxidase. Nós temos na glândula tireoide justamente essas duas proteínas. A tireoglobulina é uma das principais proteínas da glândula tireoide, em que é justamente nela em que estão armazenados os hormônios tireoidianos. Então a tireoide capta o iodo da circulação sanguínea, produz a tireoglobulina e depois adiciona iodo nessa tireoglobulina, e o ato de adicionar esse iodo é justamente essa enzima chamada antitireoperoxidase. Então, a tireoidite de Hashimoto, por algum motivo, o corpo ataca. Tem um anticorpo que, ao invés de atacar vírus, bactérias, ele começa a destruir as células da tireoide, porque ele vai se ligar nessas duas proteínas e vai desencadear uma reação em cadeia do sistema imune, né? Então, é uma doença em que a tireoide normal, tá aqui ela... Tá aqui a glândula tireoide normal com seus folículos tireoidianos, e nos pacientes com tireoidite de Hashimoto, esses folículos vão sendo substituídos por esses tecidos linfóides cheios de linfócitos, leucócitos, que vão destruindo a glândula, e você vai vendo que ela vai perdendo os folículos. E é justamente nesses folículos em que está armazenado o hormônio tireoidiano. Então, na tireoidite de Hashimoto, algo que vai acontecer com o tempo é a pessoa perder a capacidade de produzir hormônio tireoidiano. O tempo em que isso acontece é muito variável. O exame laboratorial que a gente confirma a tireoidite de Hashimoto é o anticorpo, anti-TPO e a antitireoglobulina. Então aqui é o exemplo de um paciente que eu atendo, está aqui o normal até 60, o resultado veio 1.300. Indica que a doença está em atividade, produzindo os anticorpos, e a tireoide vai perdendo a capacidade de funcionar. Não é objetivo do tratamento tentar baixar esse anticorpo, tá? Isso não traz nenhum benefício para o paciente. Primeiro que nós não temos um método comprovado, baseado em estudos em que usando alguma medicação, algum suplemento, alguma dieta, esse anticorpo vai baixar, e mesmo baixando, isso vai mudar qualquer trajetória natural da doença, evolução natural, como o hipotireoidismo, tá? Não existe isso. Por que que não existe isso? Porque qualquer medicamento que vá mexer no sistema imunológico, ele vai alterar a sua imunidade. Ele pode lhe deixar com imunossupressão, por exemplo. Então, para outras doenças autoimunes, existem medicamentos, mas eles são fortes e cheios de efeitos colaterais. Na doença da tireoide, na tireoidite de Hashimoto, você fazer um tipo de medicamento como esse é muito pior do que a consequência da tireoidite de Hashimoto, que é o hipotireoidismo, que é fácil de tratar, tá bom? Então, basicamente, a decisão sobre o tratamento realmente quando iniciar, quando o paciente está desenvolvendo o hipotireoidismo. Aqui mais algumas imagens para você entender o problema, né? Que é uma imagem de ultrassom, no paciente que eu atendo, nas minhas consultas eu faço o exame de ultrassom, e aqui é um ultrassom normal. Essa paciente, ela não tinha doença da tireoide, ela veio para mim por conta de linfonodo no pescoço. Mas eu aproveitei e fotografei a tireoide dela, porque a tireoide estava bem bonita. E aqui a gente vê uma tireoide de uma paciente com tireoidite de Hashimoto. Então, uma tireoide bem inflamada, você vê que ela está realmente, perde o formato normal, perde a coloração normal, ela fica toda cheia de áreas escuras, né? E justamente por conta disso ela não funciona de forma adequada.
A evolução dos pacientes para o hipotireoidismo, aqui eu desenhei um gráfico, né, para explicar como é que isso acontece. Então, na maioria dos pacientes, essa queda para o hipotireoidismo é uma curva lenta e gradual. Então, chega uma hora que o paciente começa a faltar o hormônio, o TSH se eleva, chega uma hora que o T4 livre se eleva e, nesses casos, a gente inicia a medicação e, com o tempo, vai aumentando gradativamente a dose da medicação. Por exemplo, começa com 25, depois, quando o TSH sobe de novo, aumenta para 50, aumenta para 75, aumenta para 100. Isso é normal, isso faz parte da progressão da doença. Alguns pacientes ficam muito angustiados com esse ajuste de dose e acham que é um problema próprio, que o TSH nunca baixa, mas é só porque a própria doença está causando isso. A tireoide está diminuindo a produção e a gente tem que aumentar, né, a dose do sintético para a conta bater, né? A conta seria a soma do que é produzido pela tireoide com o hormônio sintético para dar a quantidade que o corpo precisa, e isso é visto através do exame TSH. Alguns pacientes, a queda, a evolução para o hipotireoidismo é muito intensa. Então, o paciente mal começa, já abre o quadro com o hipotireoidismo, não passou nem pelo período de tireoidite sem sintoma, a pessoa já chega cheia de sintomas e a tireoide perde a função de uma vez, né? Então isso às vezes acontece. Por um lado é bom porque a pessoa, né, já começa com uma dose e a dose já é a certa, né? Uma dose de 100, 125, 150. Eu tenho inclusive alguns pacientes adolescentes que já começaram assim, já com o hipotireoidismo bem intenso, mas por um lado é bem tranquilo, né? Porque depois que você começa a medicação, a pessoa perde todos os sintomas, volta ao normal. E aqui é um cenário um pouco mais difícil de conduzir. Em alguns pacientes, a tireoidite de Hashimoto, ela tem como se fossem ondas de inflamação, como se fosse uma tireoidite subaguda. A tireoide inflama, o paciente vai lá para cima, acaba tendo um hipertireoidismo transitório, porque a tireoide ela se destrói e libera aqueles hormônios na circulação, e o paciente faz hipertireoidismo, e aí quando passa um tempo, vem para o hipotireoidismo, passa um tempo, vai de novo, então fica igual uma montanha russa. Mas o que vai acontecendo é que aos poucos ela vai baixando, né? Então a intensidade desse hipertireoidismo vai diminuindo porque a tireoide está sendo destruída. Esses casos são mais difíceis, mas é importante o paciente entender isso, tá? Que isso pode acontecer. O que ajuda no tratamento da tireoidite de Hashimoto? Ajuda manter hábitos de vida saudáveis, para que você tenha um sistema imunológico forte e saudável, que aí envolve atividade física, envolve alimentação regrada, envolve controle do estresse, da ansiedade. Então, às vezes, o paciente fica muito preocupado e começa a se assustar com a alimentação, por conta justamente de vídeos de internet, de profissionais que não entendem nada de tireoide e saem gravando vídeos dizendo 5 alimentos proibidos para tireoide, e a pessoa corta vários alimentos como se houvesse necessidade de fato, e na prática nós não temos nenhum alimento proibido para tireoide, tá? Então é importante procurar realmente um bom profissional para acompanhar o seu caso e para avaliar quando é o melhor momento de iniciar o tratamento. Ter a tireoidite de Hashimoto pode ser preocupante, mas em geral é uma doença fácil de conduzir. O que é difícil é separar o que é da tireoide e o que é de outros problemas de saúde, que às vezes o paciente põe toda a expectativa no tratamento achando que a culpa daquilo dali, do que ela está sentindo, é a tireoide, e às vezes pode não ser, pode não ter nada a ver com a doença da tireoide ou com a tireoidite de Hashimoto. Em alguns pacientes, o paciente pode ter vários sintomas do hipotireoidismo e ainda ter os exames normais, apesar da tireoidite de Hashimoto. Em alguns casos eu costumo fazer o que a gente chama de teste terapêutico. Começa o hormônio numa dose baixa e vê se a pessoa reage, vê se tem uma melhora dos sintomas. Se melhorou, é porque era realmente já o hipotireoidismo, apesar do exame estar normal. Se não melhorou, tira e deixa para iniciar depois. Um dia vai começar, mas talvez agora não seja o momento. E aí precisa investigar outras causas para saber o motivo daquele sintoma, daquele cansaço, daquele sono, tá? Às vezes, realmente uma causa muito comum hoje em dia é a ansiedade, o estresse, esse mundo doido que a gente vive, né? Muitas preocupações, tá? Mas é isso, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Qualquer coisa, aqui na descrição do vídeo tem informações sobre atendimento comigo, tá? E é isso, até o próximo. Valeu!